Oi, pessoal, como vocês estão? Espero que todos bem, né? É, Nós vamos dar prosseguimento a alguns fundamentos da teoria psicanalítica e a nossa próxima aula, sim, será por webconferência. Mas eu peço que vocês tenham tempo também para se organizar, para que a gente tenha o maior número de participação e adesão, tá certo? E aí, em breve, eu disponibilizo o link e o ID, tá bom? Mas por hora, nós vamos ter os nossos encontros aqui, e que são de grande importância também, para que a gente estude e amplie aí o nosso repertório teórico dessa importante teoria, né? Na aula anterior, nós falamos então das duas instâncias que compõem a nossa estrutura psíquica, né? A nossa consciência, a nossa inconsciência. Nós falamos também dos 3 níveis aí da nossa estrutura psíquica, o do id, do ego e do superego. E agora nós vamos falar das fases do desenvolvimento psicoafetivo, segundo essa teoria. Isso é muito importante para nós, porque vai vir ao encontro de atividades que nós vamos desenvolver no cotidiano escolar, que nós vamos orientar para que as pessoas desenvolvam. É muito importante, estudem, busquem outras referências, porque é algo que vai nos ajudando também a compreender as necessidades humanas e a respeitar cada fase, então, do desenvolvimento. Inicialmente, na teoria psicanalítica, tudo que acontece conosco nos afeta. Então, tudo que acontece na nossa vida vai deixar uma marca na nossa subjetividade. Então, é muito importante que desde que esse nenê seja concebido, né, desde que ele esteja em formação no ventre materno, que ele receba aí impressões, que ele já tenha condições de se sentir amado e amparado. Isso é o ideal, mas nós sabemos que mediante nossa estrutura econômica, política, marcada por muitas desigualdades, nós temos muitas histórias que não vêm ao encontro do que é ideal. Então, isso seria o ideal. Se nós tivermos aí, se os pais ou a família teve um histórico de uma gestação muito sofrida, para a teoria psicanalítica, isso pode ser que tenha consequências, né? Isso vai deixar marcas. Só que o outro lado dessa teoria é muito interessante, que ele vai nos falar das possibilidades de enfrentamento dessas marcas também. Da possibilidade de se retomar os vínculos e de construir outros, tá certo? Mas nós vamos falar de fases do desenvolvimento infantil após o nascimento. Nós vamos falar de algumas fases muito importantes. Quando a criança chega ao mundo, quando o bebezinho chega ao mundo, de 0 a 2 anos, ele vai ter uma necessidade, de conhecer o mundo por meio do campo da sua oralidade, né? Então percebam que o bebezinho, tudo ele leva à boca. Se você oferece um chocalho, se você oferece um mordedor, a própria mãozinha, tudo ele quer levar à boca. Por quê? Porque essa é uma fase do desenvolvimento infantil em que a necessidade está concentrada no campo da oralidade. Essa é uma fase também caracterizada por uma intensa transformação. Se você olha um nenezinho com uns 3 meses e vai encontrá-lo depois de 1 ano, ele é praticamente uma outra criança. É uma fase de adquirir muitas habilidades, de aprender a andar, de aprender a falar, de construir vínculos, de refazer vínculos. É um momento muito importante de aprender a se alimentar, de aprender a brincar. É um momento muito importante do desenvolvimento infantil. Então, nessa perspectiva, o desenvolvimento ele merece uma atenção muito cuidadosa e especial nesse período da vida. Então, nesse momento, ele vai chamar de fase oral. Até os 2 anos, a criança ela vai viver as suas emoções no campo da oralidade.
Então, se a criança tem, por exemplo, o que acontece muito na escola? Como coordenadores, vocês vão ver. A mãe, a criança está em casa, a mãe e o pai negam uma situação para ela, um desejo dela, ela vai para casa brava, para a escola brava com os pais. Chega na escola, passa uma outra criança na frente dela, bochechuda, linda, ela vai lá e morde aquela bochecha, sem nenhum motivo. Ela simplesmente vive aquela raiva que ela ficou por ter um desejo negado, vai viver aquela emoção mordendo a bochecha do coleguinha. Então é um momento da vida em que as emoções, em que as situações, elas são vividas muito no campo da oralidade. O bebê, ele mostra isso para nós. Então, é muito interessante a gente conversar sobre as brincadeiras e os brinquedos ideais nesse momento da vida, Então, de 0 a 2 anos, a criança vai ter interesse, principalmente o bebê. De 0 até os 6 meses, ele vai ter interesse porque chocalho, mordedores, chocalho que ele pode levar à boca, Mordedor com várias texturas. Por quê? Porque ele precisa vivenciar, ele está preparando também a sua estrutura para logo para mais para frente, ele receber a dentição. Então, é um momento em que o bebê precisa vivenciar essas sensações, sobretudo para se preparar para falar, para receber os dentes e para se alimentar e para mastigar. Então, são muitas funções que ele vai desenvolver no campo da oralidade e ele precisa desses estímulos, tá certo? Então, vamos lembrar disso, Então, de 0 a 2 anos, a criança passa pela fase oral. E nesse momento ela vive as suas emoções no campo da oralidade, ela tem essa necessidade, E a gente precisa atender a essa necessidade. É muito interessante que o primeiro brinquedo da criança qual é? É a mãe, quando ela é amamentada é o seio da mãe, e isso é muito importante que elas tenham a oportunidade de serem amamentadas. Caso isso não ocorra por uma série de situações que possam interferir nesse processo, a gente precisa lembrar que de 0 a 2 anos ela vai ter essa necessidade e que é importante que ela tenha outras oportunidades, então, de vivenciar a descoberta do mundo, vivenciar as sensações que mais para frente ela vai usar para mastigar, para se alimentar, para falar. Então, ela precisa do desenvolvimento e o desenvolvimento da fala, o desenvolvimento das funções orais vão passar por esse estágio e ele precisa ser vivenciado, tá certo? Esse bebê lindo vai crescer e ele vai chegar aí em torno dos 2 a 4 anos. Ele vai chegar numa fase que o Freud vai chamar de fase anal. O que é a fase anal? A fase anal é a fase da retenção e da eliminação. O que a criança aprende nesse momento da sua vida? Ela aprende algo que é muito importante para todo o seu ciclo vital. Ela aprende o controle dos esfíncteres. O que é o controle dos esfíncteres? Ela aprende a reter o cocô e a expelir, tanto o cocô quanto o xixi. Então, é importante a gente lembrar algumas situações que tem hora para ela aprender, ela tem esse momento da vida para aprender, ela vai aprender e ela precisa ser ensinada a aprender, então, a controlar as suas fezes, a sua urina, saber que existe um lugar para elas e então aprender a fazer o cocô e o xixi no lugar que eles têm para fazer, tá certo? A partir disso,